Capítulo 4, primeira parte, 1843. Meu pai já deveria estar de volta a esta hora. Hope olhava pela janela para a chuva forte que caía. Seu pai tinha ido a Bristol 3 dias antes numa carroça para buscar algumas mercadorias de um navio nas docas e deveria voltar à noite. A mãe suspirou, pois não era a primeira vez que Hope falava aquilo. Os navios às vezes atrasam quando o tempo está ruim, explicou. Mas ele não deve ter gostado de ficar em Bristol. Sempre diz que é um lugar barulhento e sujo. E o que Joe e Henry estão fazendo? Perguntou Hope em tom irritado. Com certeza não devem estar trabalhando com esta chuva toda. Os irmãos de Hope já tinham 13 e 12 anos. Plano de Silas de colocá-los como aprendizes de um ofício não fora bem sucedido, porque ele não conseguira dinheiro para os contratos. O reverendo Gosling fez o que pôde para encontrar lugares para eles como jardineiros, cavalariços ou lacaios, mas não teve sorte. Portanto, até que algo melhor aparecesse, ocupavam-se com trabalhos esporádicos em fazendas. No momento, para o Sr. Francis de Wooler, o fazendeiro que havia mandado Silas para Bristol. As vacas precisam ser ordenhadas, faça chuva ou faça sol, respondeu Meg, brusca. Mas talvez tenham perdido algumas e tiveram que sair procurando por elas. O outono chegara cedo naquele ano, com ventos fortes e tempestades tão pesadas e prolongadas que o rio Shill transbordou. O moinho do vilarejo foi inundado e perdera-se grande parte dos grãos armazenados ali. Em Wooler e Pueblo, a água invadiu várias casas. Disseram que uma criança caiu na enxurrada em Pensford e se afogou. Todos se uniram para levar o gado e as ovelhas para terrenos mais altos, mas muitos animais pereceram antes de chegar lá. À noite, Hope ouvia o rio correndo no vale, perto da casa, e, embora soubesse que a água dificilmente chegaria ali, ainda assim era assustador. O mau tempo tornava muito mais difíceis todas as tarefas diárias. Todos ficavam encharcados quando iam alimentar as galinhas. Voltavam para dentro de casa sujos de lama grossa, o que significava mais trabalho, e quando a madeira que traziam estava molhada, não queimava. A horta havia sido destruída. As maçãs e as peras tinham caído antes da hora e apodreciam rapidamente. Apenas parte do feno havia sido cortado antes das chuvas e o resto se estragou. Lá embaixo, na taberna, os velhos fumavam seus cachimbos e profetizavam que o inverno rigoroso viria em seguida e todos teriam que apertar os cintos. Hope sabia o que isso significava, pois os últimos 2 anos tinham sido sombrios. Ela não se ressentia mais por ter que trabalhar tanto, principalmente ajudando o pai nas fazendas, porque agora entendia a necessidade disso. Era esperado que a esposa e os filhos dos trabalhadores rurais o ajudassem em períodos difíceis e, embora não houvesse um salário extra, muitas vezes havia algum tipo de recompensa, como 1 ou 2 galinhas poedeiras, um saco de batatas ou um saco de farinha de trigo.
Mas a recompensa, por mais bem-vinda que fosse, não era tão importante quanto conservar a boa vontade do fazendeiro. A vida era incerta para todos os trabalhadores. Se não houvesse trabalho, não podiam pagar seus aluguéis, o que poderia significar despejo e, no final, o asilo de pobres. A única maneira de garantir que tivessem trabalho era fazendo-se mais valiosos do que os outros. A esposa e várias crianças dispostas a ajudar contribuíam para isso. Desde pequena, Hope sentia um calafrio sempre que alguém falava sobre o asilo de pobres ou o asilo paroquial, mesmo sem saber de que se tratava ou mesmo onde ficavam. Mas agora tinha visto o tristonho edifício de pedra cinza nos arredores de Keynsham e observado a miséria estampada no rosto dos indigentes, que precisavam bater aquela porta à procura de abrigo. Essa era uma ameaça muito real para sua família. A colheita do ano anterior fora fraca e aquele período de mau tempo era um desastre em potencial. Não foi apenas a colheita dos Hamptons que havia sido destruída. A maioria dos fazendeiros também havia perdido as deles. Sem ter o que vender no mercado e sem feno armazenado para os animais durante o inverno, eles seriam obrigados a vendê-los ou vê-los morrer de fome, e então não precisariam contratar trabalhadores. No inverno anterior, quando a neve permanecera no chão durante semanas, a família vivera de nabos e batatas, porque não tinha dinheiro para comprar carne. Os meninos colocaram armadilhas para coelhos sem sucesso e noite após noite todos iam dormir com fome. Se caísse muita neve no próximo inverno, nem sequer teriam os legumes para se garantir. Vamos à fazenda dos Merchants amanhã para ver se o bebê já nasceu? Perguntou Hope, querendo animar a mãe, que parecia bastante taciturna. O primeiro filho de Matt e Amy, Reuben, nascera no ano anterior. Um segundo filho era esperado a qualquer momento, mas havia inundações em torno da fazenda. Acho que é melhor esperar a água escoar. Maggie suspirou porque estava tão ansiosa por notícias quanto Hope. Amy tem a mãe dela para ajudar, então vai ficar bem. E Matt viria a cavalo até aqui se precisasse de nós. Por que Nell ainda não teve um bebê? Perguntou Hope. Perguntas, 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 é só o que você faz, reclamou Maggie. O bom Deus é que decide quem deve e quem não deve ter bebês. Hope calou-se. Percebia, havia algum tempo, que seus pais não estavam satisfeitos com o casamento de Nell e Albert, pois sempre que Hope perguntava algo sobre eles, a resposta era invariavelmente ríspida. A família só tinha sido convidada para a casa do portão uma vez, e isso acontecera 16 meses antes em um domingo. Nell tivera muito trabalho, cozinhando cordeiro assado, vários legumes diferentes e torta de maçã de sobremesa. Mas a refeição fora ofuscada pelas observações críticas de Albert sobre a habilidade dela na cozinha e pelo nervosismo de Nell. No entanto, antes disso, eles já suspeitavam que Albert maltratava a esposa. Nell raramente ia visitar a família e, quando ia, nunca ficava mais de meia hora. Na igreja, aos domingos, ela muitas vezes parecia tensa e ansiosa ao lado do marido.
Albert era bastante educado, mas altivo, como se considerasse a família dela inferior a ele. Ruth contou que Nell nunca mais se demorou no corredor dos criados, depois do trabalho, para conversar. E mesmo quando as irmãs estavam sozinhas, Ruth revelou que Nell parecia incapaz de manter uma conversa de verdade, pois ela começava todas as frases com Albert disse que, dando a impressão de ter perdido a capacidade de pensar por conta própria. Poucos meses antes, Hope havia ido à casa de Nell e perguntado, sem rodeios, se ela era feliz com Albert. Ele é um bom marido, respondera a irmã, o que não era exatamente uma resposta à pergunta feita. A luz do dia já estava desaparecendo quando Silas finalmente chegou em casa. Hope acendia as velas quando o ruído do trinco da porta a fez virar a cabeça e ver seu pai na entrada, sob a chuva que caía aos borbotões. Maggie sobressaltou-se, pois a fisionomia contraída revelava que Silas estava exausto e gelado até os ossos. Graças aos céus você está de volta, disse ela, apressando-se a retirar o saco encharcado dos ombros dele. Precisa despir essa roupa molhada agora. Hope, atice o fogo e faça um pouco de chá. Meg tirou a roupa do marido como se ele fosse uma criança pequena. Assim que o instalou junto ao fogo, embrulhado num cobertor, uma bebida quente na mão e os pés dentro de uma bacia com mostarda e água quente. Ela o interrogou sobre sua viagem a Bristol. O navio não havia sido descarregado, então tive que ficar em uma hospedaria. Foi horrível. Meg levou-o para a cama porque ele estava tremendo muito. Mas Silas agarrou sua mão e tentou lhe contar o que tinha acontecido. Não falava de modo inteiramente coerente e nem conseguia completar as frases, mas as palavras que usava e a repulsa em sua voz pintavam uma imagem muito vívida para Meg e Hope sobre onde ele havia ficado. 12 ou mais homens em um quarto imundo, palha suja, sujeitos grosseiros e repugnantes, embrutecidos de tanta bebida. O jeito deles me embrulhou o estômago. Animais se comportam melhor. Meg lavou o rosto e as mãos do marido com ternura, aconchegando-o nos cobertores e acalmando-o ao lembrar que estava seguro em casa, finalmente. Contudo, embora a voz dele se reduzisse a pouco mais do que um murmúrio rouco, ele parecia agoniado por fazê-la entender o que tinha passado. Hope estivera em Bristol 2 vezes, ambas durante o dia e com o tempo bom. Porém, por mais emocionante que tivesse achado o passeio, não se esqueceu das hordas de mendigos, do barulho, do fedor e do tumulto assustador daquele lugar. Não era difícil imaginar como ela se sentiria se estivesse sozinha no frio e ensopada até a alma, obrigada a permanecer nas docas por 3 dias, sem ter a quem pedir ajuda. Seu pai falou dos ladrões que espreitavam camponeses crédulos, das crianças mendigas esfarrapadas e esfomeadas, que o atormentaram depois de vê-lo dar alguns centavos para uma delas. Disse que em todos os cantos havia meretrizes, com muita maquiagem, que o menosprezaram em altos brados, quando as ignorou. E o tempo todo havia o medo de que um dos muitos homens embriagados e violentos atacasse um trabalhador simples do campo como ele,
apenas pelos poucos shillings no seu bolso, talvez até por sua carroça e seu cavalo. Alguém na hospedaria roubou seu dinheiro durante a noite. Na manhã seguinte, outro homem tentou fugir com suas botas, e ele teve que correr descalço atrás do ladrão e lutar para recuperá-las. Disse que teria voltado para casa naquele momento, se não soubesse que o Sr. Francis deixaria de lhe dar trabalho, e aos meninos, se o fizesse. Então, esperou para recolher as mercadorias do navio, frio, todo molhado, com fome e amedrontado. Afirmou que nunca mais voltaria lá. No entanto, apesar de faminto, só conseguiu tomar metade da tigela de ensopado antes de voltar a afundar no travesseiro. Ainda estava tremendo e queixou-se de dor na cabeça e nas costas. Então, Meg pegou mais cobertores e colocou um tijolo quente nos pés dele. Joe e Henry voltaram um pouco mais tarde, igualmente encharcados e desanimados, porque o Sr. Francis não os pagou, nem ao menos lhes dera alguma coisa para comer. Fizemos o trabalho de um adulto, então devíamos receber o pagamento de um adulto, disse Joe, indignado. O Sr. Francis ficou o dia inteiro reclamando que nosso pai ainda não tinha voltado. Acho que Henry e eu vamos ter que ir para Londres para procurar trabalho. Não há nada para nós aqui. Os meninos se deitaram logo após a ceia, mas Hope ficou com a mãe, percebendo sua preocupação. Mesmo à luz de velas, Hope podia ver que o pai não estava nada bem. Parecia ter adormecido, mas ainda tremia bastante, e gotas de suor brilhavam em sua testa. Ele é um homem forte. Vai ficar bem depois de uma boa noite de sono, disse Meg, mas havia certa descrença em sua voz. Hope acordou no meio da noite, ouvindo a mãe atiçar o fogo e sentindo o cheiro de roupa secando. Estava escuro e ainda chovia. O pai está melhor? Sussurrou enquanto descia pela escada do mezanino. Meg balançou a cabeça. Ele não vai poder trabalhar por um dia ou dois, está muito mal. Hope foi até a cama no canto e, embora a luz da vela não iluminasse muito bem, achou que o rosto do pai parecia muito magro. Você dormiu, mãe? Perguntou. Eu me deitei ao lado dele por um tempo, mas estava quente demais, Meg suspirou. Não pude tirar nenhuma coberta, porque seu pai ainda estava tremendo. Então sentei na cadeira. Suba e vá para a minha cama, sugeriu Hope. Eu cuido dele. Me acorde assim que clarear e continue virando as roupas dos meninos, até ficarem secas. Não quero que eles peguem um resfriado também, disse Meg com a voz cansada. Se seu pai acordar, dê a ele um pouco de água. A primeira coisa que vou fazer é descer para ver Lizzie Brearley e ver se ela pode me fazer uma daquelas misturas. Para Hope, aquilo foi a confirmação de como sua mãe estava assustada, pois costumava desdenhar das misturas que Lizzie fazia. Durante os 4 dias seguintes, Hope viu seu pai piorar. Febril, segurava a cabeça nas mãos dizendo que doía, e mal conseguia se levantar para fazer suas necessidades. Meg medicava-o com a mistura que tinha obtido de Lizzie e uma das próprias infusões de ervas, boas para as febres. Molhava-o com uma esponja quando estava muito quente e colocava um tijolo quente ao seu lado quando tremia. No entanto, no 4º dia, ele estava murmurando coisas sem sentido. Devo ir buscar Nell? Perguntou Hope. Não, claro que não, retrucou a mãe.
Não é correto pedir ajuda a ninguém quando alguém está doente em casa. Mas Nell precisa saber que o pai está doente. O que os olhos não veem, o coração não sente. Ela viria correndo para cá e causaria mais problemas. Poucas semanas antes, Ruth havia afirmado que achava que Albert batia em Nell. E o pai tinha dito que se aquilo fosse verdade, ele ia esganá-lo. Bem, devo ir buscar um médico então? Hope estava assustada, porque o pai parecia não reconhecer as duas. Não temos dinheiro para um médico, respondeu Meg, os olhos sombrios de ansiedade. Vá à padaria e veja se eles têm algum trabalho para você. Enquanto isso, vou aumentar fogo e tentar fazê-lo suar essa febre. Hope sabia que a mãe devia estar desesperada por dinheiro para mandá-la pedir trabalho na padaria, pois nem ela nem Hope gostavam da senhora Scragg, a esposa do padeiro. A senhora Scragg questionou Hope com insistência sobre a doença de Silas, claramente com medo de que fosse algo contagioso, e então a pôs para trabalhar do lado de fora, lavando tabuleiros de pão. No fim da tarde, Hope estava mais exausta do que se tivesse trabalhado o dia inteiro no campo. Depois de arear os tabuleiros de pão, mandaram-na limpar 2 depósitos, esfregando as paredes e o piso. Tirou um balde atrás do outro de água do poço. Limpou o estrume do estábulo e lavou uma enorme pilha de aventais. Por tudo isso, recebeu 1 shilling e uma bisnaga de pão. Sua mãe parou Hope na porta quando ela chegou em casa. Não entre, disse ela. Seu pai está agora com uma vermelhidão na pele. Você e os meninos têm que dormir na casinhola até que ele melhore. É escarlatina, como com Violet e Prudence? Perguntou Hope, as lágrimas brotando de seus olhos, porque sentia que a mãe estava com medo de que ele fosse morrer. Quem dera fosse isso. Homens adultos superam essas coisas, respondeu Meg, cansada. Vá procurar o médico, Hope. Explique qual era a condição de seu pai quando voltou de Bristol e diga que está delirante agora e que a vermelhidão é do tipo amora. Ele vai saber o que isso significa. Não espero que venha ver seu pai, mas ele pode lhe dar algum remédio se você lhe der esse shilling. O Dr. Langford morava em Chilton, um vilarejo no caminho para Keynsham, a pouco mais de 3 quilômetros dali. Hope era muito pequena quando Violet e Prudence morreram para se lembrar do médico que os visitou, mas muitas vezes viu o homem baixo e gorducho de cartola na igreja ou atravessando o vilarejo em seu cabriolé. Sua mãe dizia que anos antes ele havia cuidado de um braço quebrado do pai e, como eles não tinham dinheiro para pagar, deram-lhe uma galinha. Por causa disso, Hope imaginou que ele fosse um homem bondoso. E enquanto descia correndo para o vilarejo e subia a Ferry Hill, perguntava a si mesma se ele lhe daria algo para beber ou até para comer, e se não se incomodaria de levá-la de volta para a casa no cabriolé. Esse devaneio se dissipou quando a senhora que atendeu a porta pediu que Hope esperasse do lado de fora, depois que contou que o pai estava doente. O médico saiu para vê-la imediatamente. Ele usava um colete vermelho extravagante e parecia muito mais baixo sem a habitual cartola. Assim que ela começou a descrever os sintomas, Hope notou que ele ia se afastando para dentro da casa.
Quer dizer que ele já estava doente quando voltou de Bristol? E isso foi há 4 dias? Hope assentiu. Ele passou por uma situação horrível, porque teve que dormir em um quarto sujo, nas docas, com vários outros homens. Estava tremendo muito, mesmo depois que mamãe o fez deitar na cama. Agora ele parece que nem nos conhece. O médico ficou preocupado. Diga à sua mãe para manter o quarto bem arejado e as janelas abertas. Ela deve tentar fazer seu pai beber água e caldo e ferver toda a roupa suja. Vou preparar um remédio para ele, mas você e seus irmãos devem se manter afastados. Mamãe já nos mandou ficar na casinhola, disse Hope. É muito sério? O médico pareceu não saber como responder. Seu pai é um homem forte, então podemos ser otimistas. Mas espere um pouco, vou buscar um remédio para ele. Ela é a irmã mais nova das 2 meninas que morreram de escarlatina, não é? Perguntou a esposa do Dr. Langford quando ele entrou em casa. Você sabe o que o pai tem? Espero estar enganado, mas parece tifo, respondeu o médico, franzindo a testa e dirigindo-se ao armário, que guardava vários tipos de medicamentos, ungüentos e pomadas. Houve um surto de tifo no abrigo dos pobres recentemente. E, claro, a prisão de Bristol nunca deixa de ter casos. A senhora Langford estremeceu só de pensar. Mas os Rentons não vivem na miséria. Dizem que a casa deles é um modelo de limpeza. O médico suspirou. Ele deve ter pego a doença na hospedaria imunda, onde teve a infelicidade de procurar abrigo. Alguém que provavelmente a trouxe de um navio ou de uma prisão. A esta altura, a esposa dele deve estar infectada, talvez os filhos também. Ah, meu Deus! Você não tocou nela, não é? O médico lançou-lhe um olhar fulminante, chocado pelo primeiro pensamento da esposa ter sido tão egoísta. Mas não se sentiu à vontade para repreendê-la por falta de compaixão, quando ele próprio não tinha a intenção de se arriscar indo à casa dos Rentons. Claro que não, mas eu gostaria que você colocasse alguns mantimentos em uma cesta para a menina levar para casa. Conhaque, talvez, e alguns alimentos nutritivos que possam estimular o apetite deles. Vou mandar um pouco de beladona para desacelerar o pulso de Silas e melhorar a dor de cabeça, mas, infelizmente, é só o que posso fazer. Não vou embora, disse Hope com firmeza entrando na casa. Você também está doente, mãe, e vou cuidar de você. Já fazia 10 dias que seu pai voltara de Bristol, e até então a menina tinha feito tudo o que a mãe pedira. Cuidava dos animais, cortava lenha, tirava água do poço e dormia na casinha do lado de fora sozinha todas as noites. Joe tinha ido a Briargate e à fazenda dos Merchants para contar ao restante da família que o pai estava doente e que todos deveriam ficar longe. A mãe até insistiu para que Joe e Henry dormissem no celeiro da fazenda em Woollar, em vez de voltar para casa. Hope não conseguia entender por que Nell não viera, a despeito das instruções da mãe. Sabia que Lady Harvey provavelmente insistira para que Nell obedecesse, porque receava que a doença chegasse a Briargate e Rufus, mas aquilo não era do feitio dela. Hope esperara que Nell, ao menos, tivesse vindo até o portão com um pouco de comida e perguntado se havia alguma coisa que pudesse fazer.
Matt viera dar a notícia de que Amy tinha dado à luz uma menininha e trouxera leite e queijo. Ele gritou lá da rua para que abrissem a janela. A mãe ficou brava e mandou que ele fosse embora, fazendo-o prometer que não voltaria até que Silas estivesse bem novamente. Mas, na realidade, Meg ficou contente por Matt ter vindo, e Hope achou que ela gostaria que Nell fizesse o mesmo, intimamente responsabilizando Albert pela ausência da irmã. Hope detestava dormir sozinha do lado de fora. Fazia frio e a palha que lhe servia de cama estava molhada. Fora isso, estava com medo, porque tinha ouvido os delírios incoerentes do pai e o choro da mãe. Na noite da véspera, porém, quando foi até a porta para apanhar algo para jantar, viu que a mãe também estava doente. Ela andava cambaleando, com a testa molhada de suor e o olhar vazio. Hope fez o que ela pediu e foi buscar mais um balde de água e mais lenha antes de voltar para a casinhola. Mas passou a maior parte da noite acordada de tanta ansiedade. De manhã, decidiu que ia desobedecer à mãe. Você só tem 11 anos, é muito criança para cuidar de nós. E tenho medo que fique doente também, disse Meg, tentando fechar a porta e impedir a filha de entrar. Não sou tão criança para saber que você precisa ficar na cama, argumentou Hope, passando pela porta, antes que Meg tivesse tempo de fechá-la. Vou ficar longe, se quiser, mas não vou deixá-los sozinho aqui sem ninguém para ajudar. Meg estava fraca demais para contestar. Hope subiu ao mezanino e arrastou para baixo um dos sacos, cheios de palha, para fazer uma cama para a mãe junto ao fogo. E a maneira como Meg se jogou nela, sem discutir, comprovou que estava com a mesma doença do pai, qualquer que fosse. Hope se aproximou da cama do pai com determinação, mas recuou horrorizada diante de sua aparência. A erupção cutânea que a mãe mencionara havia 6 dias dera ao rosto e ao corpo dele um aspecto manchado, com pequenas feridas que pareciam sarampo. Os dentes e as gengivas estavam cobertos de uma substância marrom. Ele respirava rápido demais, quase como um cachorro ofegando, e puxava as cobertas como se estivesse delirando. Havia um cheiro fétido vindo da cama, e Hope deduziu que ele havia perdido o controle do intestino. Por um momento, quase saiu correndo porta fora, mas olhou de relance para a mãe no colchão junto ao fogo e percebeu que, se fugisse, a mãe se forçaria a se levantar e a tomar conta de Silas. Não podia deixá-la fazer isso. Dar banho no pai e levá-lo de volta para a cama limpa foi a coisa mais difícil que Hope já havia feito. O cheiro dava-lhe ânsias de vômito. E ele era pesado demais. No entanto, de alguma forma ela conseguiu. E depois de deitá-lo e cobri-lo outra vez, inclinou seu corpo e o fez beber um pouco de água. Voltou as atenções para a mãe, tirando suas roupas e lavando-a com cuidado. Ela estava ardendo em febre, tremendo como o marido nos estágios iniciais da doença. Hope a fez beber água, depois aconchegou-a com os cobertores. Estou cuidando do pai agora. Vá dormir. Não havia apenas um lençol sujo para lavar, mas vários empilhados num canto,
junto com camisolas e roupas de baixo, lembrando-se do que o médico dissera sobre roupa suja. Ela foi até a casinhola para acender o fogo, sob a caldeira de cobre. Algumas de suas primeiras lembranças eram de sua mãe ajoelhada no chão, soprando as chamas e enfiando gravetos até conseguir boas labaredas. Hope sempre a ajudava no dia de lavar roupa, enxaguando as peças com água fria e limpa, antes de pendurá-las no varal. O que sempre quis fazer, mas nunca teve permissão, era mexer a roupa dentro da água fervente. Era a mãe quem sempre fazia isso com o grande bastão de cobre. E assim que achava que as roupas estavam limpas, pescava as peças fumegantes, uma de cada vez, e as jogava numa grande bacia. Foram necessários 8 baldes de água para encher a caldeira antes de poder acender o fogo, o que não era tão fácil quanto a mãe fazia parecer. Hope torceu um papel e o acendeu. Depois, adicionou pequenos gravetos secos, um por um. Mas a chama apenas tremeluzia e morria.